Motivo de muita alegria estarmos mais um domingo para adorar, glorificar, exaltar, engrandecer o nome santo do Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje já me alegrei muito ao ouvir, desde o começo do culto, os hinos da harpa cristã, qual o Diego trouxe. O louvor, o hino da harpa, ao qual a irmã Gleide trouxe, ao qual a irmã também Rosa trouxe. Faz tempo que eu não ouço esse louvor, faz tempo que eu não ouço o louvor 115 da harpa cristã. Faz tempo que eu não ouço um servo do Senhor declarar que quer trabalhar para o Senhor, que quer levar a palavra com amor, sofrer pelo Evangelho. E é um pouco disso ao qual o que eu vou ministrar essa noite. Quando eu fui chamado no meio da semana pelo presbítero, pelo diácono Hélio, já estou profetizando na tua vida. Você já sabe que não adianta correr do chamado. Quando ele me chamou, eu estava lá no meu serviço. E eu olhei assim, eu olhei a mensagem e eu não respondi na hora. Você viu que eu não respondi na hora. Deixei para responder depois. E eu logo perguntei, porque quando alguém me convida para pregar, eu já pergunto para a pessoa: tem tema? Ou eu posso pregar o tema ao qual o Espírito Santo me dá? Daí ele me mandou um tema. Hoje de manhã eu até brinquei com ele, com o pastor da escola bíblica. Falei: vocês dois só me põem no estreito, vocês nunca colocam um tema que a igreja conhece, vocês nunca colocam alguma coisa que todo mundo prega, vocês escolhem a pior parte e mandam para mim. Daí o Hélio falou que não, que ele procurou o pregador, eles estavam atrás, mas Deus tinha separado para mim mesmo. Eles escolheram, foram atrás e não arrumaram, e acabou de calhando eu. Eu não quero enfadar os irmãos, abra a vossa Bíblia. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. A partir do verso de número 1 ao 10. Eu confesso que até eu fui pego de surpresa, porque quando eu perguntei para o Hélio se tinha um tema, e ele me mandou esse, e eu enxerguei outro, eu estudei outro, e falando com ele aqui, ele me mostrou, ele falou: não, é o 12. Falei: agora, meu Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, tem como subtítulo A Visão e o Espinho na Carne. E diz assim a palavra do Senhor: e é necessário gloriar-me, embora isso não adiante de nada. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim
Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Pode se assentar, glorificando, exaltando, engrandecendo, glorificando o nome santo do Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só Ele é digno de toda exaltação, assim como Paulo mesmo disse aqui que Ele não se gloria. Assim também nós fazemos, como pequenos cristãos, como seguidores de Cristo. Nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele que é digno, a Ele que crucificou a sua vida, a Ele que verteu o seu sangue na cruz pelos meus e pelos teus pecados. Somente Ele é dono de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós bem conhecemos a palavra do Senhor, e falando em cruz, bem sabemos que ali na cruz, quando o Senhor Ele verteu o seu sangue, um dos seus 12 apóstolos também se perdeu pelo caminho. A palavra diz que o Senhor, Paulo mesmo vai relatar no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que na noite que o Senhor foi traído, quando ele estava ali para servir o pão, ele também chamou este discípulo de amigo. O Senhor lhe perdoa esse discípulo, mas esse discípulo se perde no meio do caminho e se entrega à própria sorte, lançando sorte da vida e se suicidando, se precipitando ao abismo. A palavra do Senhor diz que ali no cenáculo, esperando pela vinda do Espírito Santo, os seus 11 discípulos vão fazer reuniões e vão fazer orações buscando a um que ocupasse o lugar. A palavra do Senhor vai dizer que eles tiram a sorte, e quando eles tiram a sorte, eles encontram um e colocam no lugar dos 12 e completam os 12 apóstolos ali seguindo o Evangelho. Mas a mesma palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 9, vai dizer que um homem de baixa estatura, mas um homem de muita patente, um homem ao qual tinha 2 cidadanias, uma romana e a outra judeia, um homem que tinha o poder na palavra de dizer mata e matava, um homem que tinha acabado de lançar para a morte um dos maiores evangelistas, a saber, o diácono por nome de Estevão, a morte. A palavra vai dizer que agora este homem ele sai a caminho de Damasco para quê? Para justamente matar o povo de Deus, justamente matar os discípulos de Deus, justamente acabar com esses 12 discípulos ao qual propagavam o Evangelho. Mas no meio de caminho de Damasco, a palavra diz que por volta do meio-dia este homem vê uma luz que resplandece mais do que a força do sol. E quando ele vê essa luz que resplandece mais do que a força do sol, ele se prostra e cai de joelhos, cego. E ele ouve uma voz do céu que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: Senhor, a quem eu tenho perseguido? E Jesus vai e fala para ele: eu, Jesus Cristo. A palavra vai nos dizer que agora este homem ele se convence do Evangelho de Cristo e agora ele deixa de perseguir a igreja para começar a propagar o Evangelho. E este homem vira um dos maiores missionários bíblicos. Este homem ele vira um dos maiores exemplos de Bíblia ao qual nós conhecemos. É um dos maiores escritores dos livros da Bíblia. As melhores e maiores epístolas do Novo Testamento foram escritas por quem? Por Paulo ou por Saulo, que no intuito é a mesma coisa, só muda de nome de uma província para outra. A palavra vai nos dizer que Paulo, em uma das suas viagens missionárias,
ele vai até a Grécia, e ele indo até a Grécia, ele se depara com uma igreja, com uma cidade chamada Corintos. E quando ele se depara com uma cidade chamada Corintos, ele se depara também que lá já existe uma igreja. Mas Paulo, agora com a sua sabedoria espiritual dada pelo Espírito Santo, ele começa a evangelizar esse povo. Ele começa a evangelizar este povo e começa a anunciar o evangelho. A palavra do Senhor diz que aquele povo ele se rende a Cristo, ele se rende ao caminho do Senhor, e Paulo ele começa a ensinar aquele povo. Mas a igreja de Corintos não era uma igreja qualquer. A igreja de Corintos era uma igreja dotada do Espírito Santo. Foi uma igreja, quando o povo se rendeu às leis de Cristo, foi uma igreja que o Espírito Santo ele resolveu vir e batizar aquele povo com todo tipo de evidência. Pensa numa igreja onde você entrava que tinha pregador, tinha levita, tinha ministro, o povo começava a falar em línguas, e do outro lado o povo também já começava a interpretar. No meio da interpretação de um se levantava e colocava a mão sobre o enfermo era curado. Outro ia lá e colocava a mão sobre o leproso também era curado. A palavra do Senhor vai nos dar esse intuito, vai nos dar esse impacto, falando que a igreja de Corintos ela era dotada dos dons do Espírito Santo. Mas como toda a igreja dotada do dom do Espírito Santo, como todo o povo de Deus, e é até hoje nós estudamos um pouco disso sobre na escola dominical. Um irmão crescia o olho no dom do outro irmão. E quando isso acontece os levantes. E quando acontece os levantes, acontece também do povo fazer como Caim fez com Abel, de matar, querer matar o seu próprio irmão, mas o matar agora é espiritualmente. O povo começou a brigar entre si a ponto de que Paulo teve que se intrometer. A ponto de que Paulo teve que começar a doutrinar aquela igreja e ensinar como que o povo deveria agir. Paulo começou a falar para aquele povo que quando um se levantasse para profetizar, que o outro esperasse a sua vez. E sendo que um se levantasse para começar a profetizar, que houvesse também outro que levantasse para interpretar aquilo ao qual estava sendo profetizado. Paulo começa a doutrinar aquele povo de tal maneira, aquele povo ele se omistia de tal maneira nos seus costumes, que até a Santa Ceia do Senhor era complicada para dar naquele lugar. A palavra diz que a igreja era dotada de um povo rico. Um dos maiores pecados da igreja de Corintos começa quando as mulheres de Corinto se convertem. Quando as mulheres da Grécia se convertem. A palavra diz que a cidade de Corintos era uma grande cidade em que tinha um grande número de mulheres de programa. Quando Paulo ele entra para aquela cidade, quando Paulo ele começa a ministrar naquela igreja, as mulheres se convertem ao cristianismo, os homens não. A ponto de que as mulheres entravam para dentro da igreja para orar, e havia uma diferença entre as mulheres que faziam, que eram da vida, e as mulheres normais. E essa diferença estava no raspar a nuca do cabelo. Elas cortavam embaixo do cabelo, elas iam e raspavam a nuca. Aquilo era um sinal de que a mulher fazia problema. Mas quando aquelas mulheres se agachavam para orar, os homens que não eram convertidos viam aquela nuca raspada, eles estavam atacando as mulheres na porta da igreja. Terminava o culto, eles estavam agarrando as mulheres na porta da igreja. E Paulo ele decide botar um fim naquilo. Paulo ele decide fazer com que aquelas mulheres usassem um véu, cobrindo a sua nuca, cobrindo a sua cabeça, até que o seu véu natural voltasse a crescer. E Paulo ele continua doutrinando aquela igreja. Paulo ele continua ensinando aquela igreja, porque Paulo tinha um grande amor por aquela igreja de Corintos.
A ponto de, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele não vai até a igreja de Corinto, mas ele encontra com um dos servos. Ele encontra com um homem, com um jovem, e ele pergunta a Tíquico: como está a igreja de Corinto? Como é que está a igreja de Corinto? E daí o jovem ele começa a relatar: a igreja continua tendo profeta, a igreja continua operando milagres, a igreja continua operando maravilhas. Ele: não, eu não quero saber dos dons do Espírito Santo, eu quero saber como que está a igreja, como está a união, como que está o povo de Corinto. Como é que está o crescimento do povo de Corinto, como eles se comportam como igreja, não como servos de Deus. A ponto de que Paulo tinha uma grande admiração por aquele povo. E a palavra do Senhor diz que Paulo ele não abandonava aquela igreja. Paulo ele não abandonava aquela igreja. E ele agora ele recebe de Deus uma autoridade, e ele vê uma necessidade de escrever uma segunda epístola àquela igreja. Ele não podendo ir, porque dessa vez Paulo estava em uma das suas prisões. Ele não podendo ir até a igreja, ele resolve escrever uma segunda carta, uma segunda epístola à igreja de Corinto. E ele começa a ensinar o povo de Corinto, agora de uma forma diferente. Na primeira parte ele estava ensinando sobre os dons. Na primeira carta ele estava ensinando como aquele povo deveria se portar diante dos dons espirituais. Agora na segunda epístola, Paulo ele já começa a escrever sobre o sofrimento do Evangelho. Ele já começa a ensinar aquele povo que eles deviam de passar pelo Evangelho de Cristo. Paulo agora ele começa a ministrar para aquela igreja através da sua carta como ele queria que o povo se portasse. E ele começa ensinando e falando sobre os sofrimentos, falando sobre as perseguições. Paulo ele começa falando sobre que aquela igreja deveria passar pelo amor de Cristo, mas que aquela igreja não deixasse o dom do amor. Podemos ver que na primeira epístola, no capítulo 9, me falha a memória do versículo, Paulo vai nos ensinar sobre o dom do amor. Ele vai ensinar aquela igreja falando como a divisão daquela igreja era justamente por conta do amor, como um pensava em derrubar o outro. Ele fala para o povo: ainda que falássemos a língua dos anjos e as dos homens, ainda que tivéssemos uma fé tal que transpassássemos, mandássemos que uma montanha transpassasse daqui para o outro lado, e não tivéssemos o amor de Cristo, de nada nos serviria. Paulo agora na sua segunda epístola ele vai começar a ensinar sobre o amor de Cristo e sobre as suas tribulações. E Paulo vai prosseguir ensinando e dando ensinamentos. Só que, como todo o povo se rebelia, a igreja de Corinto não era diferente. Chegou ao ouvido de Paulo, por Tito, um dos jovens ao qual ele tinha ensinado, que o povo de Corinto agora tinha se levantado contra ele, que o povo de Corinto agora tinha se levantado contra a sua doutrina. A palavra de Deus no capítulo 9, do versículo da segunda epístola, vai nos dizer que o povo de Corinto agora eles vêm falando de Paulo e falando para Paulo assim: é muito fácil você falar por epístola, é muito fácil você falar por carta e ficar daí, mas você não vem aqui saber o que está acontecendo. É muito fácil você falar de fora se você não sabe o que está se passando aqui. A palavra diz que o povo agora ele começa a atacar Paulo e falar para Paulo assim: é fácil falar só por epístola, é fácil falar só por carta. Eu queria que você fosse da mesma maneira que você é por carta, aqui pessoalmente. E Paulo no seu capítulo de número 10, ele vai falar com aquele povo da igreja e vai começar a defender o seu evangelho. Paulo agora
ele resolve ir até a igreja de Corinto para depender do seu chamado. E Paulo ele começa falando no seu capítulo 10 assim: eu não me glorio em nada, a glória é de Deus. Eu não estou aqui para me gloriar, mas estou aqui para vos dizer que aquilo ao qual eu ensino para vocês em carta, eu também ensino presente. Estou aqui para dizer que as mesmas tribulações que vocês passam, eu também passo por elas presentes. E ainda passo mais do que vocês. No capítulo de número 11, Paulo ele vai nos relatar e vai falar assim: porque eu tenho passado por várias prisões que vocês não passaram. Ei, sabe o açoite que Jesus Cristo tomou? Aquelas 40 chibatadas, vezes menos uma. Só eu tomei 3 vezes essas 40 menos uma. Só eu fui açoitado pelo povo de Roma 3 vezes. Só eu fui preso na Judéia 2 vezes. Eu sei o que é pagar o preço do Evangelho. Eu sei o que é sofrer por isso que eu prego. Vocês estão dizendo que eu não sou o mesmo presente como eu sou na carta. Por quê? Porque na carta eu sou prudente. Aqui diante de vocês eu sou ousado. E ousado a dizer que eu passo por tribulações a mais do que vocês. E tudo aquilo ao qual eu estou ensinando foi porque eu já passei. Tudo aquilo ao qual eu estou ensinando para que vocês não passem o que eu passei, pelas prisões que eu passei, para que vocês não sofram aquilo ao qual eu sofri. E daí Paulo ele vai começar a falar de outra maneira. Ele vai falar: e eu sofri de uma tal maneira, mas eu não largo do Evangelho, porque eu conheci um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu. Eu conheci um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu, ao qual e viu coisas inefáveis, ao qual ao homem não é lícito falar. Daí Paulo ele dá mais uma explicação e ele fala assim: e a mim não me compete se gloriar nisso. Paulo ele diz: e este homem ele sobe ao terceiro céu, eu não sei se em corpo, eu não sei se fora do corpo, eu não sei se foi só em espírito, eu não sei se foi arrebatado com carne e tudo, mas ele sobe ao terceiro céu. Ele vê coisas que vocês não viram, ele sabe de coisas ao qual vocês não sabem, e estou aqui para ensinar que vocês não devem se gloriar em vocês, que tudo é a glória de Deus, que tudo é pela glória de Deus. E Paulo ele começa a ensinar aquele povo, aquela igreja, falando: porque este homem, quando ele foi arrebatado, ele viu coisas inefáveis, coisas ao qual não é lícito ao que o homem fala, de maneira a que ele desceu e não se gloriou nele. E não se gloriando nele, Paulo ele começa a relatar mais. Paulo ele começa a relatar mais e fala assim: e para que eu não se engrandeça na minha sabedoria, para que eu não se engrandeça no meu entendimento, para que eu não ache que eu sou nada diante dos homens, me foi colocado na carne um espinho. Me foi colocado na minha carne um espinho, a saber, um ministro de Satanás, que me esbofeteia toda vez. É toda vez que eu penso que eu sou alguma coisa, esse servo de Satanás aponta o meu espinho na carne e fala assim: ei, lembra que você também é pecador. Ei, quando você quiser se engrandecer, lembra que você também tem pecado. Ei, lembra que quando você quiser se engrandecer e achar que você é maior ou melhor que alguém, lembra que você também é pecador e que o espinho está sobre a tua carne, a ponto de que Paulo fala que orou 3 vezes ao Senhor. Ele ora 3 vezes ao Senhor e fala assim: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, porque eu não aguento, porque como é difícil.
Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Como é difícil a gente ser apontado por alguém. Como é difícil quando a gente está fazendo a obra, quando a gente acha que está crescendo o nosso chamado, alguém ir lá e apontar o nosso erro e falar: ei, você está fazendo tudo isso, mas lembra daquilo ali. Ei, você está fazendo isso para o Evangelho, mas lembra de onde você saiu dali. O mais interessante é que Paulo, ele vai dizer que ele ora 3 vezes ao Senhor. E ele orando 3 vezes ao Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não tira o espinho da carne de Paulo. Olha que interessante. Quantas das vezes nós olhamos para Deus e falamos para o Senhor assim: ó Senhor, nós se rendemos ao teu pé. Aleluia. Nós se entregamos ao teu chamado. Eu estou fazendo a tua obra. Apaga o meu passado, Senhor. Lembra de onde que eu saí, Senhor, faça que eu esqueça. Lembra, Pai, do que o povo me chamava, faça que eu esqueça, para que isso não me atrapalhe no meu Evangelho. O Senhor diz para Paulo: não, Paulo, para ti apenas a minha graça te basta. Sabe por que eu não mudo o teu passado? Sabe por que eu não tiro o espinho da tua carne? É para você não se esquecer da onde eu te tirei, Paulo. É para quando você pensar em se engrandecer, você se abaixar de novo, lembrar que a glória é minha, não é tua. Que sem eu você não pode fazer nada. É para você lembrar que somente pela minha graça, somente com a minha glória te basta. A palavra do Senhor diz que Paulo agora vai ouvir um pouco mais do Senhor. E o Senhor diz assim: porque é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo, Paulo. É quando você olha para a tua fraqueza que eu me aperfeiçoo. É quando você olha para o teu erro e você percebe que você é errante, que eu me aperfeiçoo no teu erro, Paulo. É olhando justamente pelo teu erro que o meu nome é engrandecido. É o povo lembrando: era traficante, mas hoje a minha graça está sobre ele e virou ministro. Era ladrão, mas hoje a minha graça está sobre ele e está exaltado dentro da igreja. Era prostituta, mas hoje a minha graça está sobre a vida dela e ela está uma bênção louvando dentro da minha casa. É sobre este espinho na carne que Paulo está falando. É sobre aquilo que não pode ser apagado, para que a gente não se esqueça da onde nós fomos tirados. E a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo mais. E assim eu encerro a minha ministração. O Senhor, ele nos diz assim: glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. É pelo que sinto prazer nas fraquezas. É nas suas fraquezas que eu sinto prazer. Não é quando você se engrandece, mas é quando você está fraco que eu sinto prazer. Eu também sinto prazer nas injúrias, quando o povo começa a te injuriar, e eu sei que é mentira, mas o povo está falando do teu nome, e você continua firme e forte ali no meu caminho, você continua acreditando em mim, você continua se dedicando ao meu Evangelho. Eu também me aperfeiçoo nas tuas necessidades, porque no meio das tuas necessidades você não abandona o meu Evangelho. No meio das tuas necessidades você continua me servindo fiel, você continua confiando no meu poder, você continua confiando no teu chamado. Eu também me aperfeiçoo nas suas perseguições, porque é o povo te perseguindo e você fugindo para o esconderijo do Altíssimo. É o povo te perseguindo e você vindo para a casa de Deus glorificar o meu nome. É o povo te perseguindo e você exaltando o meu nome. Eu também me glorifico nas tuas angústias, porque quando você se sente angustiado, a única coisa que te basta é buscar a minha face. Quando você se sente angustiado, a única força que te resta é me buscar. Por amor de Cristo, é pelo amor do meu Filho, pois enquanto
você está fraco, aí é que forte você está. Amém? Assim eu louvo e agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam e agradecem.